Uma experiência assustadora. Olá, meu nome é Tatiana. Desde que me conheço por gente, sempre tive algumas sensações, graças a Deus são raras, e nada foi tão vívido como essa que vou lhes contar. Quando estava com 4 anos de casada, engravidei de gêmeos. Uma notícia que foi recebida com muita alegria, tanto por nós quanto pelas nossas famílias, apesar da surpresa, pois não estávamos planejando. E de cara, Deus nos abençoou com 2 meninos, que nasceram prematuros, com 7 meses. Quando ocorreu essa situação, fiquei um pouco deprimida. Creio que essa tristeza atraiu alguma coisa que começou a me rodear. Eu sentia como se a tristeza estivesse além de mim. Chorava muito, pois, como meus meninos ainda estavam internados, eu sentia muito medo de perdê-los. Eu estava de licença maternidade e meu marido já havia retornado ao trabalho. Minha rotina era assim. Quando ele saía, eu permanecia acordada. Eu ligava a TV no jornal da manhã, abaixava o volume, tirava o leite para estimular e não secar, e rezava o terço em intenção aos meus meninos. Em uma manhã, como outra qualquer, fiz a rotina de sempre. De repente, ao finalizar o terço, percebi que o volume da TV estava mais baixo que o normal. E comecei a sentir um sono enorme. Geralmente eu não volto a dormir, mas parecia que era mais forte que eu. Quando me deitei, já senti o meu corpo imóvel e eu não conseguia mais me mexer. Parecia que o tempo havia parado. De repente, ouvi de forma bem clara e alta algo vindo correndo do corredor e parando na entrada do meu quarto. E devagar, subindo na minha cama, que tinha molas, daquelas que quando alguém sobe ou se mexe, a cama se mexe também. E quando aquilo subiu, o meu corpo se mexeu no colchão. Mas eu não conseguia me mexer. Tive pela primeira vez a temida paralisia do sono. Foi assustador, pois a coisa grunhia no meu ouvido como se estivesse bravo. De repente, ele saiu e começou a correr pelo corredor. Deu 2 voltas e retornou. Dessa vez, senti um calor em cima de mim, um peso. Comecei a orar na minha mente, pedindo para Jesus e Nossa Senhora Aparecida me ajudar. Aquilo parou e parece que foi arremessado por algo, e assim voltei a me mexer. Comecei a ouvir a TV, que até então parecia estar desligada, e dei um alto e forte grito que estava preso. Mas, ao assimilar o ocorrido, agradeci a Deus e pedi perdão também, pois creio que a minha tristeza e a falta de fé permitiu a aproximação de tal criatura. Nunca mais algo próximo a isso aconteceu. Já me ocorreu outras situações, mas nada tão traumatizante. Finalizo informando que, graças a Deus, meus filhos saíram da UTI com 42 dias de nascidos e hoje eles têm 15 anos. São 2 meninos fortes e só trazem alegria para nossa família. E deixo um conselho para quem está passando por situações difíceis. Confie em Deus e entregue o problema na mão dele. Não se desespere, pois o mal está à nossa volta, esperando que baixemos a guarda. Cópia da minha avó. Até hoje procuro respostas para o que aconteceu naquele dia. Bom, eu morava na mesma rua da minha avó, que era viva na época. Ela fazia artesanatos e eu a ajudava. Nesse dia, ela tinha um compromisso e esqueceu de me avisar. Daí, eu fui em sua casa pela manhã, como era de costume. Quando cheguei no portão, pude vê-la pelo lado de fora da casa. Ela estava mexendo em umas coisas no quintal, e assim que ela me viu, antes que eu pudesse pedir sua bênção, ela foi para dentro de casa. Nisso, eu ainda estava no meio da escada que dava acesso à casa. Quando entrei, eu vi a minha irmã na pia. Até então, achei que a minha avó estava no quarto porque eu tinha acabado de vê-la no quintal. Inclusive, ela até olhou para mim. Bom, tomei um café e fui para o quarto falar com a minha avó. Mas quando cheguei lá, cadê minha avó? Perguntei para minha irmã e ela disse que nossa avó havia saído bem cedo para um compromisso. Mesmo assim, eu procurei ela por todos os cantos, achando que a minha irmã estava de brincadeira. Até que um tempo depois, a minha avó chegou. Fiquei parado sem saber o que falar. Ela até achou que eu estava delirando.
A roupa que eu havia vestida estava dobrada nos pés da cama. Bom, essa situação aconteceu comigo já faz um tempo, mas até hoje isso não sai da minha cabeça. Esse relato foi enviado pelo Ricardo. O Homem de Sobretudo. Quando eu era criança, sempre via um homem de sobretudo preto até os pés. Lembro até hoje a primeira vez que o vi. Eu tinha acabado de acordar e fui para a cozinha beber água. Passei pela área que dá para o quintal e ele estava perto da bancada, me olhando, e disse oi. Eu, inocente, achei que era uma visita e fui correndo para a cozinha, pois eu era muito tímida e não falava com quem não conhecia. Meu cachorro estava dormindo e não pareceu se incomodar com aquela presença. Outro dia, eu vi o mesmo homem parado no portão, me olhando enquanto eu brincava com meu cachorro. Depois o vi novamente, parado perto de um barril de ferro que tinha no canto do quintal, sempre me observando. Contei para minha mãe, que é espírita, e ela disse que poderia ser um espírito que simpatizou comigo, pois ele não me dava medo. Um dia, a minha mãe estava escovando os dentes e o banheiro ficava ao lado do quarto. A porta estava entreaberta e ela viu um homem de capa preta indo em direção ao quarto onde eu estava dormindo. E minha tia disse que um dia também viu esse mesmo homem. Enfim, eu não sei quem era esse espírito e o que ele queria, mas eu não acho que seja algo ruim. Tenho muitos relatos sobrenaturais, pois desde pequena tenho experiências desse tipo. Esse relato foi enviado pela Viviane. Éramos uma família de 4 irmãos. Meu pai, na época, viajava muito, pois era caminhoneiro. Morávamos em uma humilde casa de estuque, em Vitória, no Espírito Santo. Recém-chegados de Colatina, também no Espírito Santo, fomos morar na casa de Dona Maria, uma senhora viúva que tinha um filho que trabalhava na Companhia de Energia Elétrica do Estado. Como éramos pequenos, esse rapaz tinha muito carinho por nós e sempre brincava comigo. Depois de 5 meses morando no quintal deles e já familiarizados, meu pai saiu em viagem para um lugar que, segundo minhas lembranças, era distante. Ficamos com a nossa mãe, e naquela semana aconteceu uma tragédia com o filho da Dona Maria. Ele morreu eletrocutado no trabalho. Quando recebemos a notícia, ficamos muito tristes e sentimos muito a falta dele. 3 dias após aquela tragédia, meu irmão mais velho, na época com 8 anos mais ou menos, e eu com 6 anos, vimos uma aparição em nossa cozinha, de uma pessoa que queria nos dizer alguma coisa. Mamãe começou a rezar e nós ficamos assombrados, sem saber o que fazer diante daquela situação. Hoje eu acredito que era o filho da Dona Maria, que pela ligação que tínhamos, queria nos passar alguma mensagem. Apesar de tantos anos passados, deseja a alma dele o descanso eterno. Esse relato foi enviado pelo Paulo. Essa história ocorreu com meu pai há 50 anos. Ele era caminhoneiro e tinha muitos amigos de estrada, que acabavam se encontrando nos postos de gasolina, onde costumava estacionar e dormir na cabine dos caminhões. Dentre esses, tinha o grande amigo Paulo. Quando um via o caminhão do outro encostado nesses lugares, costumava acordar o companheiro batendo nos pneus com martelo de madeira, que usavam costumeiramente a cada parada para avaliar pelo som se o pneu estava cheio. Então, um dia, meu pai parou num posto à tarde e, para dormir sossegado, estacionou bem longe, no finalzinho do estacionamento vazio. Foi acordado pela batida característica no pneu. Logo pensou no amigo Paulo, mas ele não se revelou e as batidas cadenciadas continuaram em cada pneu. Meu pai pensou que seria o borracheiro do local fazendo uma cortesia, e quando ouviu a batida no pneu da cabine, do lado da direção, perguntou lá de dentro: "E aí, tá tudo certo?" Mas ninguém respondeu. Ele então abriu a porta e não havia ninguém ali. Achou muito estranho, ficou confuso e resolveu seguir viagem. Na parada seguinte,
Outros caminhoneiros correram em sua direção, comentando que o amigo Paulo tinha falecido no acidente naquela mesma estrada há algumas horas. A hora exata em que meu pai foi acordado com as batidas nos pneus. Meu pai nunca se esqueceu do seu grande amigo e acreditava que ele veio lhe avisar de sua morte. Esse relato foi enviado por Nice. A despedida. Quando eu era solteira, morava com minha mãe em um sobrado alugado. Os donos desse sobrado, um casal de idosos, moravam na parte de baixo. Moramos lá por mais de 10 anos e por isso criamos muita afinidade com eles. Eram muito queridos. Eles tratavam a mim e a minha irmã até como netas. Um dia, a senhora ficou muito doente e ficou muitos dias internada no hospital. Eu trabalhava e meus horários não batiam com os de visita do hospital. A minha mãe disse para eu tentar visitar a senhorinha logo, pois ela não iria voltar para casa. Certa noite eu fui dormir e de madrugada acordei com a voz da senhora chamando meu nome, bem rente à minha cama. Uma voz bem suave e mansa. Nessa hora, acordei a minha mãe e contei o ocorrido. Voltamos a dormir, pois eram umas 4 horas da madrugada. Acordamos por volta das 6 da manhã para nos arrumar. Daí escutamos umas vozes na parte de baixo da casa. Eram os familiares que tinham chegado, pois a senhora havia falecido naquela madrugada, por volta das 4 horas. Ficamos perplexas, mas eu não senti medo. Eu senti uma paz e até hoje eu me recordo daquela voz calma. Eu tenho certeza que ela veio se despedir. Esse relato foi enviado pela Milena. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que eu já fui muito viciada no sobrenatural. Procurava tudo sobre o assunto, via fotos, lia relatos. Desse site, eu já li todos os relatos, mas como eu comecei a ficar assustada, suspendi essas leituras diárias. Agora vamos à história. Há cerca de um mês atrás, eu tinha acabado de almoçar e estava realmente morrendo de sono. Então eu resolvi dormir um pouco no quarto da minha mãe. Eu avisei a moça que trabalhava com a gente para ela me acordar às 3 horas. Feito isso, eu peguei meu travesseiro e, como o sol estava batendo na cabeceira da cama, eu resolvi dormir virada para o fim da cama, com a barriga para baixo. Bom, dado a hora combinada, a funcionária veio me chamar. Eu pedi mais 10 minutinhos, pois estava realmente cansada. Eu não faço ideia de quanto tempo tenha se passado. Só me lembro que eu consegui tirar um cochilo quando fui interrompida por alguém entrando no quarto e uma voz feminina falando: "Tem que fazer cada coisa para acordar." Eu pensei que fosse a funcionária, então continuei deitada esperando ela me acordar. Daí eu senti alguém pegando nas minhas mãos e as levantava e abaixava continuamente. Só então eu percebi que não era a moça que trabalhava aqui. Mas eu não conseguia me mover. Eu não conseguia falar nada e nem conseguia abrir os olhos. A sensação durou por mais alguns segundos e então eu consegui abrir os olhos e gritar. Nesse momento, a sensação ruim sumiu repentinamente. Passado alguns dias, eu já havia até me esquecido do ocorrido e passei a dormir à tarde praticamente todos os dias e nada mais aconteceu de estranho, até hoje. Bom, eu estava na internet procurando algum site sobre Portinari quando me deu um sono muito forte e eu resolvi dormir. Eu cheguei no meu quarto e estava com muita preguiça de tirar todos os bichinhos de pelúcia da cabeceira. Então resolvi dormir pela segunda vez, virada para o fim da cama, de barriga para baixo. 3 horas foi o combinado novamente. Eram 3h10 quando a funcionária daqui veio me chamar, dizendo ela já ser a segunda vez. Eu só abri um pouco meu olho e voltei a cochilar. Tive um sonho muito estranho com meus amigos e tal, e acordei um pouco assustada, mas eu continuei na cama. Eu escutei alguém arrastando chinelos. A funcionária aqui não costuma fazer isso, mas eu pensei que fosse ela e, como de costume, fingi estar dormindo. Então eu ouvi uma voz feminina falando muitas coisas confusas e vindo na minha direção. A única palavra que eu consegui identificar foi dormir. Então, o que quer que seja, se posicionou na minha frente e eu consegui abrir um pouquinho os olhos. Mas tudo que vi foi a minha mão tremendo freneticamente. Tentei gritar, mas nada saiu como da outra vez.
Então, a pessoa colocou seus 2 polegares nas minhas costas, apertou levemente 2 vezes e na terceira, apertou tão forte que eu quase afundei na cama. Só então consegui gritar, abrindo os olhos e sentindo os polegares se arrastando para fora das minhas costas lentamente. Eu não sei o que é isso, mas o que quer que seja, não gosto que eu fique dormindo por muito tempo. Esse relato é do site casafantasma.org e foi enviado pela Laís de São Paulo. Aparição na igreja. Sou de São Paulo e em fevereiro de 2019 a minha mãe faleceu após 4 meses de internação na UTI do Beneficência Portuguesa. Em agosto deste ano, dei o nome dela na missa da igreja de Nossa Senhora do Ó. Eu estava lá quando vi a minha tia, a irmã mais nova da minha mãe, entrar pela lateral da igreja e foi se direcionando para uma salinha com bancos e cadeiras onde ficava uma imagem de Jesus e outra de Nossa Senhora Aparecida. Eu fiquei estática porque essa tia havia falecido em 2006. Fui ver na salinha se era uma mulher parecida com ela e, para minha surpresa, não tinha ninguém. Ajoelhei e rezei por ela também. Esse relato foi enviado pela Claudete. Fenômenos sobrenaturais no sítio. Na minha adolescência, morei por muito tempo em um sítio onde meus pais eram caseiros, e por lá ocorreram diversos fenômenos sobrenaturais, não somente comigo, mas quase todos que passaram por lá tinham suas experiências para contar. Até os mais céticos, como meu marido, teve uma amostra que sim, o sobrenatural existe. Pois bem, vamos para o relato. Num determinado sábado, eu não sei precisar mês e data. Meus pais e minha irmã saíram para fazer compras. Eu não quis ir. Fiquei em casa para organizar algumas coisas e também para poder dançar e ouvir música. Então, depois de terminar com as tarefas que minha mãe deixou para eu fazer, fechei e tranquei as portas e janelas, liguei o aparelho de som e comecei a fazer o que mais gostava: dançar. Dancei a primeira e a segunda faixa. Até que, de repente, tive a sensação de estar sendo observada. Olhei aflita para todos os lados e também para as janelas, que apesar de fechadas, os vidros transparentes permitiam ver se alguém estava ali. Nesse sítio tínhamos também cães de guarda da raça Rottweiler. Estavam soltos. Era um casal muito bem adestrado e por isso ninguém se atrevia a entrar no local. Não dei importância e voltei a dançar. Assim que a música começou a tocar, aquela sensação de estar sendo observada voltou. Meu corpo se arrepiava inteiro. Então eu senti que alguém se aproximava de mim. Um medo imenso se fez presente e eu só pensava: seja o que for, vai tocar em mim. Quando a música terminou, eu escutei um "bu" bem ao pé do meu ouvido esquerdo. Pessoal, pense no grito que eu dei. Meu corpo todo tremeu. No mesmo momento, desliguei o aparelho de som e destranquei a porta. Disparei para fora, fiquei na frente da porteira esperando meus pais chegarem, o que, por sorte, não demorou. Pior foi a noite. Quando adormeci, sonhei que estava conversando com um homem lindo, que nunca tinha visto antes. Ele era alto, cabelos castanhos escuros e lisos, penteados para trás, e seus olhos eram azuis. Ele vestia calça jeans e uma blusa azul de botões. Eu dizia no sonho que tinha que ir embora e me levantava do gramado onde estávamos sentados. Ele rapidamente vinha atrás de mim e dizia: "Vai não, eu gosto tanto de conversar com você." Sua entonação na frase era como se sempre conversássemos, ou seja, como se aquela conversa não fosse a primeira. Eu acordei atordoada e até hoje eu não esqueço o rosto daquele rapaz. E esse foi o relato enviado pela Andresa. E estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Siga também o Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram. Os links estão aqui abaixo na descrição do episódio. E se você gostou, deixe seu comentário, seu like e compartilhe para uma pessoa que curte histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo!